Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que Deus abençoe grandemente sua vida no nome de Jesus. Você que está visitando pela primeira vez, fique bem à vontade. Você está em casa, amém, em família. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje foi dia de pegar a pior roupa do guarda-roupa e vestir. Hoje nós não escolhemos por beleza, hoje a gente escolheu por necessidade, né? Camisa mais fresca que a gente tem, aí a gente vem. Parece uma vaca, mas tá bom. Glória a Deus. É o frescor que importa. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Você pode ficar de pé só por um instante. Glória a Deus. Eu queria que você se atentasse para aquilo que Deus separou para falar ao seu coração nessa noite. Dá um sorriso para esse irmão que está aí do seu lado. Desde já fala para ele assim: você não vai naufragar. Você vai chegar no seu objetivo. Nós vamos nos encontrar lá, amém? Oh, aleluia. Eu queria falar nessa noite sobre o naufrágio na fé. E já já você vai entender o tema, você vai entender a mensagem. Mas eu quero desde já profetizar que você vai sair daqui renovado, amém? Em nome de Jesus. Se há alguma dúvida no seu coração, querido, mata ela hoje, apaga ela hoje em nome de Jesus. Você vai longe para a glória de Deus. Diz assim o texto, Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Feche teus olhos aí onde você está. Sabe, Deus tem resposta para a sua vida, Deus tem resposta para a sua casa, para os seus objetivos, para os seus planos. Peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração, se dedique a Ele nessa hora, querido. Sabe, nós temos aprendido que Deus é um Deus de resposta, mas Deus responde mediante a sede do nosso coração, mediante a fome, a vontade, o desejo, a intensidade. Querido, se eu fosse você, eu pediria mais de Deus nessa noite. Eu não sei você, mas eu preciso mais de Deus. Eu quero mais da presença dEle. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te bendizemos. Pai, Tu estás aqui nesse lugar e o Senhor tem falado conosco. Continua falando, Pai. Edifica as nossas vidas. Pai, eu libero uma palavra aqui, Deus, de ânimo, de motivação. Pai, uma palavra de confronto. Pai, no nome de Jesus, desperta a nossa fé, aumenta a nossa fé nesses dias. Pai, nós queremos cumprir o propósito que o Senhor nos chamou. Nós queremos, Pai, findar, estabelecer, cumprir os objetivos que o Senhor tem para cada um de nós. Não permita, Pai, que a Tua igreja naufrague na fé, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. O tema dessa mensagem é naufrágio na fé. Talvez você diga: pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra? O que naufrágio tem a ver? Naufrágio, querido, é quando um navio ele parte do ponto A e ele tem como objetivo o ponto B, mas no meio do caminho
acontece um naufrágio, ou seja, aquele navio, ele afunda. Aquele navio que saiu do ponto A com o objetivo de ir até o ponto B, não consegue cumprir o seu objetivo. Por quê? Porque no meio do caminho aconteceu algo e ele naufragou. Mas o que é naufragar na fé? Nós estamos aqui nessa terra de passagem, amém? Qual que é o nosso propósito como cristão? O nosso propósito como cristão é cumprir os objetivos que Deus estabeleceu para nós aqui. Porém, querido, o nosso destino é o céu, é a nova Jerusalém, e a nossa fé vai nos levar até lá, amém? Mas por que então, pastor, naufrágio na fé? Queridos, há muitos cristãos que infelizmente sabem do seu objetivo, mas no meio do caminho eles naufragam na fé. Naufragar na fé é o mesmo que perder a fé, é o mesmo que renunciar à fé, negar a Jesus, sair da igreja, desistir da caminhada cristã. Pastor, mas isso acontece? Acontece. Paulo, ele está dizendo ao jovem pastor Timóteo, Paulo, ele discipulava Timóteo, o menino ainda jovem, mas cheio de profecias, cheio de promessas, cheio de palavras liberadas ao seu respeito. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência. Para quê? Para que você viva todas as profecias que foram liberadas ao seu favor. Querido, eu quero te dizer que se você perder a fé no meio do caminho, tudo que foi dito, tudo que foi liberado, toda a promessa feita a você, ela não vai se cumprir. É simples, é básico. Paulo diz isso a Timóteo: Timóteo, para que as profecias sejam válidas, para que toda palavra dita ao seu favor, mantenha a fé e a boa consciência. Combate o bom combate. Pastor, mas isso acontece? É verdade que pessoas desistem da caminhada, é verdade que pessoas, eles naufragam na fé, sim, querido. E é o que mais acontece, mas em nome de Jesus, você não será um desses, amém? Essa estatística não vai fazer parte da sua vida, porque você foi chamado para um propósito, e você vai cumprir esse propósito, em nome de Jesus, amém? É tão interessante, que Paulo, ele fala sobre dois homens, um chamado Emineu e o outro Alexandre, que eram líderes da igreja, que ensinavam o evangelho, mas no meio do caminho, eles naufragaram na fé, eles desistiram do evangelho, eles blasfemaram sobre Jesus. Há um perigo, querido, de negarmos a nossa fé. Eu separei aqui alguns motivos por que as pessoas desistem, por que as pessoas param no meio do caminho, por que as pessoas naufragam na fé. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem profecias ao seu respeito? Quem aqui tem palavras liberadas sobre a sua vida? Eu quero profetizar, querido, que todas elas irão se cumprir, amém? Desde o momento que você não negue a sua fé, desde o momento que você não pare do meio do caminho, desde o momento que você não naufrague no meio do caminho. É exatamente isso que Paulo está dizendo a um jovem pastor muito promissor. Timóteo era cheio do Espírito Santo, cheio de palavra, cheio de profecia, mas Paulo disse para ele: Timóteo, mantenha o bom combate. Olha o que aconteceu com Alexandre, não deixe que isso aconteça também com você. Mas bem, vamos lá, pastor, qual que é os motivos? Todo mundo sabe, querido, que o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo, amém?
E o que é a definição de fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, querido, ela tem a ver com Jesus, amém? O primeiro motivo que nos faz perder a fé é uma fé errônea, é uma fé que não é real. A fé da Bíblia, querido, é em Deus, é em Jesus Cristo. Eu quero te dizer que nós não temos fé na cura, amém? Às vezes a gente ora muito por cura, a gente ora muito pedindo a Deus para Deus curar, mas a nossa fé não está pautada na cura. A nossa fé está pautada em Jesus, que já liberou a cura para nós na cruz do Calvário. Essa é a base da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé é voltada para Ele. Por que, pastor, que a nossa fé não está na cura? Porque o dia que nós não formos curados, nós vamos abandonar a Jesus. Por quê? Porque a nossa fé não estava nele, e sim em uma cura. A nossa fé não está pautada na fé que nós temos. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu tenho muita fé, e eu vou conquistar em nome de Jesus. Ah, eu conquisto muitas coisas, porque eu tenho muita fé. Isso é errado, querido. O dia que você não conquistar, você vai abandonar a Jesus. Por quê? Porque a sua fé estava na fé que você tem. Consegue entender? Tem gente que está na igreja porque tem fé que um dia vai conseguir um bom casamento. E por que ela naufraga na fé? Porque ela não atinge o objetivo, e aí ela se frustra. Se você está aqui com a fé na cura e não for curado, querido, você vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque o seu objetivo era a cura. A base da sua fé era a cura. Ah, mas eu não, pastor, eu estou na igreja porque eu quero prosperar. O meu desejo é ficar rico. Prosperidade não tem a ver com riqueza, amém? Prosperidade é não ter falta de nada. Ah, mas é pecado ser rico, é pecado ter riqueza? Não, querido. Deus, Ele tem promessas sobre isso, e Ele vai prover sobre a sua vida. A palavra diz que Deus irá nos enriquecer em tudo. Para quê? Para que a gente abunde em generosidade, amém? Porém, quando a nossa fé está pautada nisso, quando vier uma situação contrária de dívida, a gente vai negar a nossa fé, e a gente vai naufragar no meio do caminho. Entendeu, querido, o primeiro motivo por que a gente naufraga na fé? Tem muita gente que está aqui e a fé dele está pautada no pastor. Infelizmente isso é um mal muito grande. Ah, eu saí da igreja porque o pastor ele não confia em mim, porque o pastor ele não me dá oportunidade. A fé dele não está em Jesus, a fé dele está no homem. Querido, quem sou eu? Deus pode te levantar a hora que Ele quiser, amém? E a minha oração é que Deus levante você, que Deus use você nesse lugar, e que Deus cumpra o chamado e o objetivo que Ele tem na sua vida, amém? Então diga para o seu irmão assim: como está a sua fé? A sua fé está pautada em Jesus? Pergunta para ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, amém, querido? Então sacode ele e fala assim: depois dessa, você não vai ter nenhum motivo mais para negar a sua fé, porque a sua fé não tem a ver com cura, a sua fé não tem a ver com milagre, a sua fé não tem a ver com libertação, a sua fé não tem a ver com pastor, a sua fé não tem a ver com dinheiro, a sua fé está pautada em Jesus Cristo, aleluia, é Ele, querido, é por Ele que você está aqui,
Você não está aqui por causa de uma placa de igreja. Você não está aqui muito menos porque a parede é preta. Não, você está aqui porque você crê que Jesus morreu e ressuscitou, e te perdoou, e te salvou, e vai te levar para Nova Jerusalém, amém? Nós nascemos no ponto A, e nós estamos em direção ao ponto B, que é a Nova Jerusalém celestial. Nós estamos aqui de passagem, querido. Não perca a fé com pouca coisa, com bobeira. Pastor, eu tinha fé em Deus, que o meu relacionamento ia dar certo. A sua fé não estava em Deus, a sua fé estava no relacionamento. E hoje você está frustrado, e você negou a fé, negou Jesus por causa de uma coisa tão pequena. Jesus pode te dar um relacionamento espetacular, amém? Mas o seu objetivo é Ele e não relacionamento. É sobre isso, igreja, amém? Segundo motivo, porque nós naufragamos na fé. Nós, por muitas vezes, nos falta profundidade na fé. Olha o que diz Lucas capítulo 8, versículo de número 13. Abra comigo. Lucas capítulo 8, versículo 13. Jesus está contando uma parábola, e ele diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Querido, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a nossa fé, ela é provada no fogo. Deus, ele permite certas provações para ver se a nossa fé, ela é real. Tem gente que às vezes passa por lutas, por problemas, por dificuldades. Ele entra para a igreja, aceita Jesus, ele se torna uma tocha de fogo, alguém intenso, alguém cheio de vontade. Aí Deus decide provar a fé daquela pessoa, não porque Deus é mau, não, gente, é porque Deus quer aprovar. Quando vem a luta, quando vem a prova, Deus, ele quer te elevar de nível, amém? Deus, ele quer te colocar no nível maior, e ele permite a provação. Porém, quando a provação bate a porta, muitos negam a fé. Eu não sei se você ouviu isso, mas eu já ouvi isso: pastor, desde que eu entrei para a igreja, as coisas pioraram muito. Sabe, não é que as coisas pioraram, é Deus arrumando a casa, amém? É Deus reformando a casa. Você já reformou a sua casa? Alguém aqui já mexeu com reforma? É quebradeira, é barulho, é poeira, sabe, é um caos. Mas depois da reforma pronta, fica tudo lindo, fica tudo estruturado. Deixa Deus reformar a sua casa, querido. A provação, ela vai te deixar mais forte, amém? É Deus preparando sua estrutura para um outro nível. Porém, infelizmente, pessoas negam a fé quando estão na luta, quando estão na prova. Minha vida era melhor quando eu não estava na igreja. E desiste, e nega a fé. Quantos aqui estão sofrendo esse ano, querido? Quantos aqui tem um 2024 mais difícil das suas vidas? Amém? Querido, é Deus te elevando o nível. 2025 vai ser melhor, amém? Deus está te preparando nesse ano, para que ano que vem você tome posse de grandes coisas, em nome de Jesus. Mas você não pode negar a sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego,
Eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente. E o rei pediu a eles: negue a sua fé, adore a estátua. Vocês estão dizendo que só adoram um Deus verdadeiro, Deus de Israel. Não, adore-me. A Bíblia vai dizer que mesmo na ameaça do fogo, mesmo em meio à provação, eles não negaram a sua fé. Golias, quando ele estava afrontando Israel, todo o exército de Israel estava apavorado. Aí veio um jovem lá chamado Davi. Davi, ele se colocou à disposição. Aí Saul perguntou-lhe assim: você está doido? Você é só um menino, como que você vai lutar contra esse gigante? Aí Davi, ele disse: ah, meu senhor, quando eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, vinha um urso e tentava apanhar uma ovelha, ou vinha um leão e tentava apanhar uma ovelha, eu partia para cima dele e tirava a ovelha da boca do urso e do leão. Aí Davi diz: o Senhor que me livrou do urso e do leão, Ele também me livrará desse circunciso. Raiz profunda de fé. Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram diante da fornalha, porque raiz profunda de fé. O que nos falta às vezes, querido, é uma raiz profunda de fé. Em que a sua fé está pautada? Se é Jesus, querido, a rocha. Se a sua casa não está edificada na areia, mas está edificada na rocha, querido, nada vai te derrubar, amém? A palmeira e tantas outras árvores, quando vem o vento, elas envergam, mas não caem. Por quê? Por causa da sua raiz. Em nome de Jesus, querido, 2024 foi o ano de criar raiz. 2024 foi o ano de aprofundar na fé. Em nome de Jesus, o vento passou, mas não derrubou a gente. Por quê? Porque não faltou raiz, amém? Se a sua fé está pautada, se está profunda, querido, se as suas raízes estão profundas, se prepare, porque você não vai cair em meio à tempestade. O vento não vai te empurrar de um lado para o outro, não. Você vai manter firme no propósito. Amém? Você pode sacudir o seu irmão aí e dizer: você não vai naufragar. Você tem raiz, tem profundidade aí, amém? Ah, você tem base. Você é como Davi. Davi poderia dizer assim: ah, Saul, ah, rei Saul, você não sabe de nada. O mesmo Deus que me livra de leão, urso, me livra também de gigante, seja o problema que for. Deus é comigo. Amém, querido? Raiz na fé. Ah, tem muita gente negando, tem muita gente saindo da igreja. O pastor, ele passou na rua e ele não mexeu comigo. Você acredita? Nunca mais eu piso naquela igreja. Estou brincando, tá, gente? Tem isso aqui não, amém? Crente que não tem raiz, quando ele está, querido, na profundidade, ó, balança, balança, quase encosta no chão, mas não cai, não quebra. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus, querido. Aleluia! Terceiro motivo. Eita glória! Por que eu estou pregando isso nessa noite, querido? Porque eu tenho preocupação com o nível de fé dessa igreja. Nós pastores, nós nos preocupamos com isso. Sabe, a sua fé em Jesus é tão grande que nem um calor te para na sua casa, amém? Da glória, nome de Jesus. O quanto você está enraizado, querido, define muita coisa. Sabe, por que há uma preocupação? O mundo
ele combate a nossa fé. Hoje, se houvesse uma célula extremista de algum grupo extremista, de algum grupo terrorista, e eles se infiltrassem na igreja, e certo dia eles se revelassem, já pensou num culto como esse, se pessoas aqui apontassem armas para nós, dizendo assim: neguem a fé de vocês? Talvez se um terrorista se levantasse aqui e falasse assim: ó, eu vou dar 3 minutos, e vocês têm a oportunidade de negar Jesus e sair desse lugar, mas os que ficarem aqui serão metralhados. Pergunta para você mesmo, querido: qual seria a sua decisão? Você iria embora, ou você ficaria aqui para ser metralhado, morto, e honrar a sua fé em Jesus? Parece meio pesado, não parece? É ou não é? É, mas em vários países do mundo é isso que acontece. Talvez a nível de Brasil, querido, você não consiga entender essa realidade, mas em vários países acontece isso. Em muitos países, pastor, em quais países? Coreia do Norte, China e tantos outros países, países que são mais predominantes sobre os muçulmanos. Acontece demais. E aí, qual a profundidade da raiz da sua fé? Posso seguir? Está todo mundo vivo, gente? Não precisa correr, amém? Não precisa sair. Ainda não aconteceu isso. Deixa para você decidir no dia que acontecer. Misericórdia. Terceiro e último motivo por que pessoas naufragam na fé. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. Diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por ela dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio que diz assim: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pedro, ele diz algo muito duro aqui. Ele diz algo muito pesado. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que aquele que uma vez tem fé no seu coração e crê na obra de Jesus e toma posse e usufrui de tudo que a Bíblia diz, como a gente ministrou aqui, nós somos perdoados, lavados, nós fomos tirados de um lamaçal de pecado. Jesus rasgou a nossa escrita de dívida. Jesus, Ele nos purificou, nos colocou vestes novas. Jesus transformou a nossa vida, nós alcançamos a graça. Mas, por causa do amor ao mundo, é o que Pedro está dizendo, por causa dos prazeres do mundo, esse sistema corrupto, a corrupção do mundo, ela fala mais alto ao coração, e por causa disso, a pessoa decide largar tudo que ela aprendeu aqui, tudo que ela viveu aqui, e ela volta de novo para aquele lamaçal, para onde Jesus já havia tirado ela. E Pedro diz que
que era melhor que ela não conhecesse a justiça. Ela foi perdoada, santificada. Jesus lavou ela, mas aí os prazeres do mundo, o amor ao mundo, o amor à corrupção. Tem gente que alcança a graça, mas o amor pelo mundo fala tão alto no coração dela. A corrupção do mundo é tão forte na vida dela, que ela não resiste. O prazer pelo pecado é tão grande. Mas eu não posso mais usufruir a minha carne. É tão forte a influência que o mundo tem sobre ela, que ela decide negar a sua fé e voltar ao que ela praticava antes. E Pedro cita aqui um provérbio que diz que é como o cachorro engolindo, comendo o seu próprio vômito. É como a porca que já está limpa pelo seu Senhor, mas ela vê a poça de lama e ela deseja se banhar novamente, ela deseja se rolar novamente naquela poça. É o amor ao mundo, é o amor à corrupção desse mundo. Jesus, ele vai dizer em Lucas 8,14: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. As provações, as pressões, os espinhos matam a sua fé, e eles desejam voltar ao mundo. A vontade de saciar a carne é tão grande que eles voltam novamente ao sistema corrupto. John Piper, ele diz que o evangelho é algo que se põe entre o homem e os seus prazeres. E o homem carnal, ele não suporta o evangelho entre ele e os seus prazeres. Ele não suporta o evangelho na frente dos seus prazeres. Aí o que ele faz? Ele nega a fé. Paulo está falando no versículo seguinte de Alexandre e Himeneu. Eram pregadores da palavra, mas o ego os afastou do propósito. O evangelho verdadeiro, genuíno, não estava cabendo diante do ego deles, e eles se afastaram do verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus. Se coloque de pé, igreja. Em nome de Jesus, você não vai naufragar. Você não vai negar a sua fé. Querido, se você saiu do ponto A, você vai chegar até o ponto B, amém? Em nome de Jesus, você vai fazer valer todo o sangue derramado ali na cruz por você. Cada gota, querido, você vai fazer valer na sua vida. Nós não somos daqueles que retrocedem, não. Nós somos daqueles que permanecem, que mantêm a sua fé, e não há motivo nesse mundo que vai nos fazer negar a nossa fé, amém? Paulo está dizendo para Timóteo: ei Timóteo, lute, mantenha o bom combate, Timóteo, guarde a fé e a boa consciência. Pastor, o que é a boa consciência? Querido, uma consciência boa, ela compreende os princípios e os propósitos de Deus. Uma boa consciência, querido, ela não tem prazer de criticar aquilo que está funcionando, mas uma má consciência, ela critica. Sabe, quando a consciência é mal, tudo vai mal. Paulo diz: Timóteo, mantenha a boa consciência, mantenha a fé, pense nas coisas boas, pratique o bem.
Ah, Timóteo, você tem muitas profecias. Timóteo, tem muitas palavras liberadas ao seu favor, Timóteo. Tem muitas promessas sobre a sua vida. Mas, Timóteo, não faça, Timóteo, como Alexandre, como Emineu, Timóteo, não. Combata o bom combate de Cristo. Permaneça mantendo a sua fé. Permaneça na boa consciência, Timóteo, e você vai alcançar as promessas. As profecias vão se realizar. As palavras ao seu favor vão ser liberadas em o nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, querido, eu quero orar pela sua vida nessa hora. Sabe, há uma promessa, há uma palavra, há uma profecia para todos nós aqui. Você tem um chamado, querido. Deus te chamou por um propósito. E talvez por motivos tão pequenos, você tem negado o que Deus tem para você. Você tem negado aquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, Timóteo de Deus. Ei, jovem cheio do Espírito Santo. Ei, você que tem um chamado pastoral, você que tem um chamado na obra de Deus, você não vai naufragar, mas você vai continuar assim, mantendo o bom combate. Em nome de Jesus, adore o Senhor. Já já eu oro por vocês. Estou preparando
Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, já liberadas. Timóteo, não foi o homem que profetizou sobre a sua vida, são profecias de Deus, para que, seguindo-as, lembrando delas, lembrando de cada palavra liberada a seu respeito, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ei, Timóteo de Deus, levante a sua mão, querida, aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja nessa noite. Pai, eu oro pela fé dos teus filhos. Pai, essa palavra foi para nos confrontar. Essa palavra foi, Pai, para fortalecer a nossa fé. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Pai, teu Espírito nos mostra que há muitos Timóteos do Senhor aqui, há muitos jovens, Pai, que o Senhor separou para esse tempo. Há muitas mulheres, adultos, idosos, que têm profecia, que têm palavra do Senhor, que têm chamado do Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas se lembrem, que essas pessoas, ó Pai, estejam enraizadas em Ti, que a fé delas, ó Pai, tenha uma raiz profunda. Oh, em nome de Jesus, Pai, os Timóteos que estão aqui não irão naufragar na fé. Pai, nós estamos proibidos de voltar atrás. Nós estamos proibidos de voltar da onde o Senhor nos tirou. O Senhor já nos lavou. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Oh Pai, nós não comeremos o nosso próprio vômito. Não, Pai, nós não voltaremos à sujeira da onde o Senhor nos tirou, mas nós vamos fazer valer com a nossa vida. Oh Pai, nós vamos fazer valer o Teu sangue derramado por nós na cruz, e nós iremos até o fim, até a Sua vinda, até que o Senhor venha. Nós estaremos fortalecidos na fé. Ei, Timóteo, se fortaleça na fé. Você, meu filho, fortaleça no Senhor. Sim, crie raiz. 2024 serviu para nós criarmos raiz. Ei, igreja, 2025 está na porta e tem coisas extraordinárias para nós vivermos, mas mantenha a sua fé, mantenha-se firme no propósito, em o nome de Jesus. Até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Queridos,
Nós já estamos terminando, mas eu quero convidar você que tem se achado fraco na fé esses dias. Querido, talvez você até caiu em pecados e tantas outras coisas mais, mas eu quero te dizer que aqui é o seu lugar, querido. Jesus, Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Sabe, eu gostaria de orar pela sua vida. Pastor, tá tudo bem, mas eu tenho sentido que a minha fé tem diminuído. Sabe, são lutas, são provações, são ventos, são aflições. Querido, não permita que isso te tire da presença. Não permita que isso te afaste da obra que Deus tem para a sua vida. Não, é normal, amém, às vezes é normal ficarmos fracos, mas você precisa entender que é quando você está fraco é que o Senhor é forte na sua vida. Os heróis da fé, da fraqueza, eles tiraram força, e eles resistiram, e eles venceram pela fé. Não pare, querido, não desista. Pastor, estou fraco. Entre em contato, querido. Peça oração. Combata o bom combate. Essa luta não é para te matar. Amém. Em nome de Jesus.